E essa moça e o marido já tinham um filho, o Pietro, que inclusive o marido não chegou a conhecer, porque ele teve uma doença. Ah, ele morreu antes? Morreu antes, enquanto ela ainda estava ali no período de gestação. E depois de algum tempo, ela quis ter um outro filho desse marido. Mas como, se ele já tinha falecido? Eles tinham congelado o esperma. Ah, então ele fez algum tipo de tratamento antes do tratamento ser iniciado. Sim. Ele congelou os espermatozoides. Porque eles fizeram um trabalho de inseminação, todo um trabalho antes, né? Ah, por isso que o marido dela não conheceu o filho. Na verdade, esse primeiro não conheceu porque ela já estava grávida e ele morreu nesse mas problema. Aí antes dele fazer o tratamento, ele já tirou o esperma, congelou, mas não deu tempo dele ver o primeiro filho. Aí ela quis ter o segundo do mesmo pai. E o primeiro é aquele lá, o Pietro, esse é o marido, já falecido, e o bebê ali na barriguinha. Porque o bebê ainda tá na barriguinha. Gente, é uma história triste, mas uma história feliz ao mesmo tempo, né? Aí o bebê tá na barriguinha e ela tá aqui com a gente pra falar essa história. Samile! Isso. Samile, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Bem, e você? Quantos anos faz que teu marido, o Cleberson, faleceu? Então, em fevereiro, né, que inclusive é a data provável para o nascimento do Henrico, do nosso bebê, fará 10 anos que meu marido faleceu. Ah, mas então, deixa eu te perguntar uma coisa. O Cleberson faleceu há quanto tempo que você falou? Ele faleceu há 9 anos e pouco. Em fevereiro, dia 13 de fevereiro, faz 10 anos. 13 de fevereiro faz 10 anos. Em fevereiro nasce esse bebê que você está esperando, que você conseguiu ter o direito de pegar o esperma que foi congelado do seu marido para você conseguir inseminar e ter outro filhinho? Isso, na verdade já eram embriões. Nós tínhamos 3 embriões congelados, né? Porque eu fui diagnosticada estéril aos 20 anos. Nossa, é? E então nós já estávamos no procedimento para engravidar. Eu tinha perdido trigêmeos no acidente de carro. 5 meses depois a gente descobriu que ele estava com tumor cerebral. Menina, mas que história! E aí eu descobri que estava grávida de 2 meses, do Pietro, que hoje tem 9 anos. Então, quando você descobriu, você e seu marido, que ele estava com tumor cerebral, você já estava grávida e já tinha perdido trigêmeos antes. Isso, aí você estava grávida, você com 4 meses, o Cleberson, infelizmente, faleceu. E aí, depois de 5 meses, nasceu seu primeiro filho. Aí nasceu o Pietro. Nasceu o Pietro. 9 anos depois do nascimento do Pietro, você falou, eu acho que eu quero um segundo filho. Entrou na justiça para ter o direito de usar ali o embrião? Exatamente. Na verdade, com 7 anos, a gente começou uma batalha, né? Primeiro foi diante do CRM para ter o direito de implantar esses embriõezinhos. Tivemos uma gravidez gemelar no início, perdi um. Foi um susto e, graças a Deus, o Henrico está aqui na minha barriguinha. Henrico, em fevereiro está chegando. Se Deus quiser. A data provável do parto é 13 de fevereiro, no dia em que o pai faleceu. Menina, eu não acredito. A data provável do parto é 13 de fevereiro, a data que teu marido faleceu? Exatamente. Bem no dia que ele completa 10 anos da morte dele. Deixa eu te perguntar um negócio. Você acredita em coincidências? Não, pois nem acredito em projeto divino. Olha, eu vou te dizer, haja projeto divino, e aí cabe, dentro do entendimento de cada um, várias interpretações, porque com 365 dias no ano, o Henrico vai nascer no mesmo dia do desencarne do seu marido. Quer dizer, no mesmo dia do desencarne vem uma vida de vocês dois. Que lindo! Exatamente. E não foi programado, tá? Não. Mas não tem como programar o dia que o bebê vai nascer, a provável data de nascimento, porque quando você insemina o embrião, você também não sabe nem, como você disse, você começou a gravidez com uma gravidez gemelar, com dois embriões, mas depois um infelizmente não deu continuidade e felizmente o Henrico está aí, firme e forte, esperando chegar 3 de fevereiro, né? Graças a Deus, o Henrico está aqui, mas nós iríamos implantar em março, quando deu início à pandemia. E devido à pandemia, não podemos implantar. E calhou de implantarmos em junho e cair
na data do falecimento dele. Alex, tem umas coisas nessa História linda, vida que eu vou te dizer. Nem que a pessoa seja muito criativa consegue explicar isso. E como foi a reação da tua família e da família também do seu marido? O pai e mãe de Cleberson são vivos? Eles são vivos, sim. E quando você falou que você queria implantar o embrião, como foi a ação, a atitude deles? Então, assim, no primeiro momento eles ficaram bem assustados. Como meu filho, que já morreu, vai ter outro filho, né? E aí vem aquele momento onde a gente conversa e explica, né, tudo que a medicina nos permitiu até aqui. E foi só alegria, assim. Eu respeito o momento deles, tem momentos que eles estão muito felizes, tem momentos que eles já estão mais sentidos, e assim a gente vai levando. Mas eu acho que não deve... fácil, né, perder um filho. Então, Samir, eu ia te falar isso. Não é fácil perder um filho, como não é fácil perder um marido, mas perder um filho, morrer o filho, é muito mais difícil, porque não é a sequência natural da vida, né? E aí eu imagino a cabecinha deles, que eles sabem que tá aí dentro de você um pouco de novo do filho deles, né? Então deve ser uma mescla de emoções difíceis até de a gente controlar, né? E tem muito tempo, né? 10 anos, não são 10 dias. Então, menina. Então, quando as coisas começam a acomodar dentro deles, aí vem esse bebezinho. E o Pietro é muito parecido com o pai, e eu acredito que o Henrico também seja bem parecido com o pai. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que os pais do seu marido, do Cleberson, eles deviam pensar que Cleberton, né, que em algum momento você pudesse querer constituir família, porque ele faleceu há 10 anos. Então, acho que eles não criavam uma expectativa em relação a você querer usar os embriões para você dar continuidade à sua família com o Cleberton. Então, eu acho que quando você disse isso, foi um choque, porque eles deviam estar tanto tempo digerindo essa história de, talvez em algum momento a Samile queira um namorado e ela tem o direito disso. Então, acho que foi um baque duplo, né, em relação a isso. Positivo, mas um baque, né? É verdade. E assim, toda a ansiedade também, toda a expectativa, né, de uma inseminação. Eu já tinha feito 4, né, como eu falei. Das 4, uma eu perdi trigêmeos no acidente de carro. Então, assim, nada é 100%. Então, tem aquela insegurança e se não der certo? É verdade, né? Eu tô olhando aqui, pensando lá no futuro, quero dar uma olhada assim. Vamos imaginar juntos que a gente está em fevereiro, tá? 13 de fevereiro. Chegou, Henrique. Primeiro você, a tua emoção. Agora imagina para esses avós, né? Pegarem essa coisinha fofa, esse anjo no colo. Eu acho que eles vão se emocionar demais, assim como você, Nossa Senhora, bota emoção nisso, né? Aguenta coração, né? Aguenta coração, menina, vou te dizer. Vai ser um dia muito especial, sem dúvida. E o Pietro, quando soube que você estava grávida? O Pietro, ele acompanhou, né, todo o procedimento. Homem da casa. Foi, né? Inclusive, ele comentou com uma amiguinha dele, eu estava em Belo Horizonte buscando os meus irmãos na clínica de fertilização. Que bonitinho, Kátia. É verdade que tem um vídeo do Pietro pedindo para o juiz liberar para que você colocasse o embrião no seu ventre? Tem um vídeo. A gente podia mostrar? Pode, claro. O que acontece? O CRM negou, né? E ele não se conformou. Ele não se conformou e gravou o vídeo. E gravou o vídeo. Ai, que fofo. Vamos ver, gente. Coisa mais... Até juiz. Você viu? Rica fala que eu não posso ter irmão. Tudo que é do meu pai é meu também, então eu posso liberar também. Eu quero ter irmão. E a minha mãe quer ter mais filhos. E minha avó e meu avô querem ter mais netos. Então vocês têm que liberar porque tudo que é do meu pai é meu. Eu quero ter mais irmãos para brincar comigo. Porque eu não quero ser filho único. Nem minha mãe quer que eu seja filho único. Então libera a CRM. Os embriões da minha mãe, meu pai e meu. Por favor. Gente, se eu fosse a juíza, eu falava, meu Deus, libera logo pra esse menino. Quem que vai ter um coração peludo que ouvindo o Pietro pedir desse jeito não vai ceder, menina? É impossível.
Pois é. Me diz como que eu falo não para essa criança? Tá aqui. E ele falou que ainda quer uma irmã. Eu falei, meu filho, eu não tenho de onde tirar. Mas não tem mais embrião? Não tem. Nós implantamos, né? Eles descongelaram os 3. Um não desenvolveu e eu implantei os 2, que foi um que eu perdi. Vai que tem outro escondido aí dentro, menina. Já não seria a primeira vez. Eu vou te Mostramos dizer. aqui a Clarinha, né? Não lembro. A pequenininha, lembra? Não foi, mas já teve vezes da mulher achar que estava grávida de um, quando foi nascer, a gente falou numa notícia. Verdade. Nasceram 2. Lembro. E aí o ultrassom... A minha mãe fala isso. Fala isso? Então. Minha mãe fala isso todo dia. A Maria tá aí escondida junto com o Henrico. Eu vou te falar que dessa vida eu não duvido de mais nada. Ainda mais porque quando o homem lá em cima deseja, nem a ciência consegue explicar o que acontece. Quem dirá a gente que não entende absolutamente nada. Agora, uma certeza a gente tem, que vocês mais do que nunca estão multiplicando esse amor. O seu junto com o Cleberton, que ele pode não estar fisicamente junto com vocês, mas eu acho que do lado de lá... Ali tem sempre uma energia dele junto com vocês, energia do amor, que essa não se acaba nunca, né? É um amor eterno, né? Quando o amor não é superficial, ele se perpetua para o resto da vida. É verdade. E eu tenho certeza que ele está com a gente, muito orgulhoso e muito feliz por ser papai de novo. Agora, quero ver, na hora que o Henrico nascer, você, por favor, manda uma foto pra gente, porque a gente quer ver. Com certeza. E quando a primeira vez que o Henrico mexeu, como foi a sua sensação? Eu dei um grito. Você gritou, é? Ele tá mexendo, ele tá mexendo. Ah, muito lindo, viu? Olha, dê um beijo no Pietro por nós. Um beijo, claro, a você, aos pais também do Cleberton. E quando o Henrico nascer, não esquece de mandar uma foto. Ele vai ser aquariano, depois eu te dou umas dicas de como lidar com o aquariano temperamental, tá? Ah, pode deixar. Com certeza eu vou enviar com o maior prazer e distribuir os sorrisos do Henrico aí pelo mundo. Ah, muito lindo. Um beijo pra você, viu? Beijo. Amei te conhecer. Beijo. O que vem na minha Ah, cabeça? que coisa mais linda de Que história. às vezes a vida impõe pra gente situações, né? Como ela teve acidente, perdeu o marido, mas a gente pode escolher todos os dias pela alegria, pela vida, pelo amor. Por mais que a vida tenha isso, às vezes. Mas você vê que coisa, né? O próprio Cleberton... O último pedido que ele fez para ela, para Samile, foi que ela usasse os 2 embriões que eles tinham para ela implantar. Viva a vida, viva o amor, viva os Gente, desejos. muito lindo, né? Sejam E felizes. vai saber se a Marina não tá lá no fundinho Kátia, escondido. você profetiza as coisas, hein? Eu vou te falar, você duvida? Ah, não, você... Eu já vi, ó, não foram nenhum nem 2 casos não, de uma gravidez única, de repente nasce 2, de 2 que você achava que eram gêmeos, nasceu 4, que os outros 2 estavam escondidos, sabe Deus aonde. Parece que eles estão tudo de lado, assim, escondidinho pra não aparecer. Vem a luz e dá um bu. Ai, vamos aproveitar esse momento gravidez, esse momento Henrico, o momento mamães e papais. aí? Não, ainda não, Kátia. A gente queria ver um Alequinho. Assim que eu souber, eu conto pra vocês com novidades.